Olá, boa noite. Hoje é dia 23 de dezembro, segunda-feira, e eu te convido a curtir o informativo da TV Universitária que está começando agora. Eu sou Patrícia Mazan e em destaque nós vamos falar sobre o início do horário de verão, que aconteceu neste último sábado, dia 21. No estúdio, a minha conversa ao vivo é com o Matheus Rufães. Ele é do Instituto de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO. Também vamos ver como está o comércio nesse período do ano e muito mais. Ruas movimentadas, comércio aquecido. Nessa véspera de Natal, muita gente deixa para comprar o presente nos últimos dias. E os comerciantes estão otimistas com as vendas. Veja na reportagem de Andréa Rochael. Com o Natal se aproximando, o comércio em Uberlândia está se preparando para o aumento nas vendas. Vitrines organizadas e lojistas otimistas com a chegada dos consumidores, ansiosos por aproveitar as ofertas de Natal. Ainda falta muita coisa, é muita gente. Tradicionalmente, o Natal é a melhor data para o comércio no Brasil. Só no ano passado movimentou 69 bilhões de reais. E a expectativa para 2024 é de um aumento que ultrapasse os 70 bilhões. Os consumidores planejam gastar em média com 4 presentes, o que reflete uma tendência de aumento no consumo. Com o comércio eletrônico também em alta, a previsão é de movimentação considerável tanto nas lojas físicas quanto online. São 3 crianças, fora os sobrinhos. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, os itens mais procurados pelos consumidores na hora de presentear são roupas, acessórios e perfumes. A CDL implementou estratégias para atrair mais consumidores, como promoções, eventos e campanhas publicitárias, com apoio aos comerciantes locais para maximizar o potencial de vendas durante esta temporada. Com relação às promoções, é muito importante que a empresa ela tenha aquela estratégia de decorar o ponto de venda, climatizar, ambientalizar aquele ponto de venda e também trabalhar as ações promocionais, como sorteio de brindes, fazer as promoções, descontos, trazer atrativos para o seu cliente, degustação, a experiência do cliente ali no estabelecimento. E o consumidor pode concorrer a prêmios utilizando o aplicativo da CDL, ainda dá tempo de concorrer a um carro 0 quilômetro. Há também o foco em garantir a segurança nas áreas comerciais para tranquilizar tanto os lojistas quanto os clientes durante as compras de Natal. Nós estivemos reunidos várias vezes este ano com as forças de segurança pública para realmente criar estratégias aí de melhorar a segurança no comércio e serviço e as forças de segurança pública já anunciaram no início do mês as campanhas para reforço da segurança nas áreas centrais e de centros de bairros comerciais. E o verão começou oficialmente no último dia 21 de dezembro. Foi neste sábado que agora podemos dizer que estamos vivendo de verdade o calor do verão. Mas com ele também vem algumas expectativas de chuvas, tempestades, o que muda na nossa vida com a chegada do verão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar daqui a pouquinho no estúdio com um climatologista da UFO. Então, fica comigo que eu volto já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso.
Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A história da instalação do Poder Legislativo é a história da própria cidade de Uberlândia. O Poder Legislativo de Uberlândia, na sua fase inicial, nasceu com uma característica que definiu o progresso de Uberlândia, definiu o que seria Uberlândia. Aqueles vereadores, que muitos hoje se referem a eles dizendo que eram os cocões, os coiós, era um povo de uma clarividência, de uma inteligência muito maior do que se pode imaginar. Estamos de volta e no informativo da TV Universitária de hoje, o tema em destaque é o início do verão. Sim, já estamos vivendo o verão de 2024-2025, que começou agora no último sábado, dia 21 de dezembro. Eu estou aqui no estúdio com o Matheus Durões, ele é coordenador da Climatologia, o Instituto de Climatologia e de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Matheus, sabemos que o verão já é naturalmente o período mais quente do ano, mas o que a gente pode esperar para o verão de 2025? Bem, esse verão de 2024-2025 ele vai ser caracterizado pelo seu período de normalidade. Então, não foi possível esperar que houvesse um evento de La Niña, ele não foi confirmado. Então, nesse sentido, a gente espera que tenha um verão na sua normalidade, ou seja, as temperaturas por volta de 24, 25 graus na média. E as chuvas? Nós somos aqui de Uberlândia, a gente fica sempre muito preocupado com a intensidade das chuvas e principalmente das tempestades, que às vezes podem ocorrer também nessa época do ano. No período de verão, o que acontece? Em função da maior temperatura observada, você tem um aquecimento da superfície. E aliado a essa umidade atmosférica, você tem o quê? Um ar quente e úmido. E esse ar quente ele é mais leve, portanto ele sobe. Então ele ao subir, já agora carregado com esse vapor d'água, ele vai formar as nuvens que aí, consequentemente, você tem os fenômenos da chuva convectiva, que são chuvas de curta duração e alta intensidade. Então o verão ele é caracterizado justamente por isso, altas temperaturas e pelas chuvas convectivas, que vão formar as tempestades que a gente vê tão costumeiramente aqui na nossa região. É aquela chuva que a gente chama de chuva passageira, ela pode cair às vezes de forma muito intensa, mas logo já abre um sol de novo, o céu já fica azul. E pensando em uma cidade onde a gente tem ainda problemas sérios de mobilidade e infraestrutura, em especial para suportar um volume muito alto pluviométrico regional, estamos falando da Avenida Rondon Pacheco, nós fizemos uma retrospectiva, Matheus, que nós vamos assistir agora. A jornalista Andréa Rochelle fez uma matéria falando dos últimos eventos que marcaram a nossa cidade, em especial com as enchentes da Avenida Rondon Pacheco. Veja na reportagem. Quando o assunto é enchente na Avenida Rondon, o problema é antigo. Não é de hoje que as chuvas causam grandes transtornos em uma das principais vias da cidade. A mais recente enchente aconteceu no dia 24 de novembro deste ano, onde tirou a vida de uma pessoa, da influenciadora digital Jennifer Soares Martins, de 28 anos. Além dessa tragédia, no dia 31 de outubro, a avenida foi tomada por uma enxurrada. A chuva começou por volta das 14h45 e durou menos de 2 horas. De acordo com a Defesa Civil, o setor leste da cidade foi onde mais choveu, atingindo a marca de 31,2 milímetros. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, diversos pedestres e motoristas ficaram ilhados na avenida devido aos danos provocados pela chuva.
após um período de seca em Uberlândia, onde a cidade registrou mais de 100 dias sem chuva. No mês de setembro, a chuva voltou. A velocidade em que as águas tomam conta da avenida impressiona os comerciantes locais, que fizeram diversos registros pelo celular mostrando como tudo acontece no local. Especialistas apontam a falta de investimento em infraestrutura e drenagem, urbanização descontrolada e chuvas intensas como principais causas das enchentes. A Prefeitura de Uberlândia anunciou planos para melhorar a infraestrutura de drenagem, construir sistemas de esgotamento e implementar planejamento urbano sustentável. Além disso, campanhas de conscientização e monitoramento climático são essenciais para minimizar os danos das enchentes. Esse é um tema muito sensível, muito delicado, as enchentes da Avenida Rondon Pacheco. E aqui no estúdio comigo eu recebo o Matheus Durães, ele é coordenador do Instituto de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO. Estávamos falando justamente sobre essas tempestades, Matheus. De que forma a população deve entender o que acontece aqui em Uberlândia, em especial com a Avenida Rondon Pacheco? Como que vocês, climatologistas, também procuram ajudar ao máximo para que os alertas sejam enviados para a Defesa Civil possa informar a população o quanto antes? Explica para a gente como é que funciona isso. Bem, em termos de alertas, o que acontece? É necessário o uso de radares meteorológicos, que aqui é feito em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Então, como que funciona? O radar ele emite um sinal, consegue captar qual que é a nuvem que pode vir a precipitar e com isso saber qual que é o volume de chuva esperado. E aí, em função desse volume de chuva, a gente consegue traçar então qual que vai ser o total precipitado na cidade de Uberlândia. E com isso, a gente consegue emitir juntamente com a Defesa Civil, os alertas. Para quê? Em função das chuvas, você tem também o que a gente chama de intensidade de precipitação. Essa intensidade, o que é? Se você tem uma chuva acumulada em pouco tempo, a resposta que a bacia hidrológica, no caso, como a gente tem agora, falando da Rondon Pacheco, que você tem extensas áreas impermeabilizadas, todas essas áreas elas vão contribuir para o escoamento superficial, que vai fazer com que você tenha zonas de alagamento. Então, como você tem agora um evento de precipitação juntamente com uma área impermeabilizada, você tem todo aquele volume de chuva contribuindo para um único ponto, provocando os alagamentos. E como que a população ela pode se precaver diante disso? Primeiro é ficar de olho no tempo. As previsões que se passam no dia anterior, ou mesmo os alertas emitidos pela Defesa Civil que você recebe pelo celular, é um bom indicativo para você pensar se deve sair ou não. E, geralmente, no período de verão, essas precipitações ocorrem no final da tarde. Então, por volta das 16, 17 horas, é um momento que você deve refletir se você deve passar por aquele caminho ou se você deve esperar mais um pouquinho em casa ou em outra região da cidade para não pegar essa precipitação. E é justamente no horário de pico que em alguns momentos esses eventos acontecem. No caso da Avenida Rondon Pacheco, mesmo com sinais de alerta na via, você indica evacuar quando já tiver, olha para o céu, né? Tiver ali com muita chuva para vir, já tirar o carro da avenida, porque por mais que a gente tenha esses alertas da Defesa Civil, não é possível medir com precisão, né, se vai afetar de forma intensa a Avenida Rondon Pacheco ou não. São sempre previsões somente? Não, o que acontece? A previsão ela carrega um pouco de incerteza, que pode, como de fato, por ser uma previsão, pode chover ou não. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim, olha, a previsão do tempo falou que ia chover e não choveu. A gente tem que entender que a previsão ela é carregada por incerteza em função do evento meteorológico em si. É um evento complexo e que o homem não tem domínio algum sobre ele. A gente não consegue controlar o clima. A gente consegue ter uma previsão assim, relativamente boa, mas não quer dizer que vai ser 100%. Então, quando você estiver na Rondon Pacheco, o que você tem que entender? Que todo fluxo de água superficial ela converge para a Rondon Pacheco. Então, você já observa que nos dias anteriores que houveram chuvas, então você já tem uma condição de solo com uma alta umidade. Então, qual que vai ser as tendências? Como o solo agora está com umidade elevada, ele vai absorver pouca água. Uhum. Mas, mais ainda, a impermeabilização do meio urbano vai contribuir com muito mais fluxo de água para aquela área. Então, o que a população tem que fazer? Confiar um pouquinho e esperar que vai dar tudo certo. Excelente. Matheus,
Sobre a questão de um radar meteorológico, é um anseio muito grande para todos os pesquisadores da área. Como que está essa questão dessas parcerias da Universidade Federal de Uberlândia, junto à Prefeitura de Uberlândia, para que a gente possa melhorar ainda mais esse monitoramento? O que acontece? O radar meteorológico é um instrumento que seria primordial que tivéssemos aqui em nossa cidade. Por quê? Porque ele tem um raio de ação. Os radares mais próximos que nós temos é aqui em Belo Horizonte e na região de Ribeirão Preto. Se nós tivéssemos um radar instalado aqui em Uberlândia, obviamente o custo operacional e o custo de aquisição desse equipamento é caro, a gente poderia ter previsões cada vez melhores e em menos tempo. Então, o alerta seria muito mais eficiente. Por quê? O radar, ao emitir o sinal para a nuvem, conseguiria captar quais as nuvens, a direção dessas nuvens. Então, você teria o quê? Você teria, juntamente com a Universidade, Defesa Civil e os demais coordenadores, um trabalho em conjunto, levando mais segurança e tranquilidade para a população, com uma previsão muito mais assim, assertiva. Assertiva. Bom, então vamos continuar lutando para que esse radar chegue em Uberlândia, que a gente consiga recursos, né, públicos para que isso aconteça, devido à importância, né, que nós temos para essa questão. Agora, falando sobre água, é um período de muitas chuvas, algumas pessoas têm talvez uma falsa impressão de que pode se gastar mais água nesse período do ano, porque há mais disponibilidade hídrica. Isso é uma verdade ou um mito? Nem bem uma verdade, nem bem um mito. O que acontece? No verão, a gente tem aqui, em média, no mês de dezembro, uma precipitação em torno de 260, 270 milímetros, o que dá uma falsa perspectiva, na média, de ser um volume grande. Mas o que pode acontecer? Esse volume vai ficar concentrado em alguns dias no mês. E pensando no verão, o que você pode ter? As nossas projeções indicam que no mês de janeiro poderemos ter um período chamado de veranico, que é o quê? Você vai ter altas temperaturas e a falta da precipitação. Falta de chuvas no verão. Então, isso para 2025 já é uma previsão? Sim. A previsão que a gente tem é que até na região sudeste, principalmente onde está localizado o Triângulo Mineiro, é que você tenha um veranico ali na primeira metade do mês de janeiro. Para as regiões ao norte, a gente prevê que esse veranico poderá ocorrer da segunda metade do mês até o início de fevereiro. E quais são as consequências disso? Quais são as consequências de não chover em janeiro, você ter um período maior sem chuvas? Em função da agricultura. Nesse período em janeiro, as principais culturas agrícolas aqui da nossa região, elas são em fase de desenvolvimento e enchimento de grãos. Se faltar água nesse período, então você vai ter aqui como reflexo uma baixa produção agrícola que vai impactar depois nos preços que vão chegar ao consumidor. E implica em tudo, né? Menos milho, menos pasto para o gado e todas as outras culturas, soja, que todos agora estão realmente em crescimento, né? A gente já viu que o plantio já foi feito e agora era o momento de chover bastante, até fevereiro. E esse período que pode haver esse veranico já está estabelecido? Seria do meio de janeiro para frente? A princípio, aqui na nossa região seria na primeira metade de janeiro. De janeiro. Mas lembrando que ano passado também ocorreu isso. A gente ficou um tempo em janeiro sem as chuvas. Como previsão, pode ser que ocorra ou não. Tá? Então, o que a gente fala para o produtor? É que ele tente manter a umidade do solo. Como? Através de tratos culturais, através do manejo do solo. Sim. A maior parte da produção agrícola brasileira, ela é dependente das chuvas. A gente está falando de mais de 88% da nossa agricultura que é dependente das chuvas. Sim. E aqui em Uberlândia, nessa região, a gente tem alguns polos irrigados. Mas o que acontece? Você vai ter uma demanda para a agricultura, ao mesmo tempo você também tem uma demanda para a cidade. E aí a gente pode entrar numa situação de conflito. Mas, em função da gente ter uma projeção de uma normalidade climática para o ano que vem, a gente espera que isso não venha a ocorrer. E nesse período de calor intenso, sem chuvas, então estamos falando de um verão ainda mais quente. É isso que a gente pode esperar para janeiro, final de janeiro de 2025? E aí a pergunta que eu te faço a gente teve ondas de calor muito intensas no ano passado, que não foram nem no verão, né? Foram na primavera, no período de setembro, outubro,
este ano não ocorreu essas ondas intensas de calor, mas elas podem ocorrer no verão agora? Aparentemente não. Por quê? Porque a onda de calor se forma quando você tem um aumento da temperatura média em torno de 5 graus Celsius por um período maior de tempo, em torno de 5 a 6 dias. Como a gente está no período de normalidade climática, o que a gente espera? A gente espera que tenha uma variação ali de meio grau para mais ou para menos. E com isso não é esperado, tá? Que se tenha eventos extremos, eventos como a gente presenciou ano passado na primavera. Bom, dito isso então, quero já agradecer bastante a sua participação, viu? Matheus Durães é coordenador do Instituto de Climatologia e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia. Matheus, e para a gente agora encerrar o nosso jornal, a gente pode falar também das coisas boas que o verão traz, né, para a gente. Esse calor também, ele acaba se revertindo em calor humano, as pessoas usam mais as praças, as áreas de lazer da cidade, o nosso Parque do Sabiá, já que o clima está favorável. Sim, a gente recomenda que as pessoas possam sair de casa, obviamente se hidratando, né, utilizando protetor solar para não sofrer tanto com queimaduras e insolações, e evitar também o período mais da tarde, 4, 7, 6 horas ali, onde pode haver os eventos de chuvas convectivas. Então é isso, pessoal. Já a dica está aí para vocês evitarem principalmente o trânsito nesse horário de pico. Quem puder, claro, evitar também a Avenida Rondon Pacheco quando vê que o céu já está preto, que deve vir uma tempestade por aí. Muitíssimo obrigada, viu, Matheus, por estar com a gente nesse jornal. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Amanhã a gente se encontra. Amanhã vamos falar bastante sobre solidariedade. Afinal, estamos na véspera do Natal, não é? Tenha uma excelente noite. Eu te espero. Até lá. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.